capítulo 10 de Marcos, a partir do versículo 17 ao versículo 22. Marcos 10, do versículo 17 ao 22. Jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E aqui o primeiro ponto, a barreira que deixava esse homem fora do reino, seu amor pelo dinheiro. E a sua atitude tornou incapaz de guardar o primeiro mandamento: nada pode ser mais importante que Deus. Nem filho, nem mãe, nem pai. Devemos amar a todos, mas ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Porque se nós, todos aqueles que nos rodeiam, estão de pé, é porque Deus permite cada dia que eles estejam aqui. E nossa vida, ela está nos falar de Deus, porque Deus, Ele pode a qualquer momento recolher, Ele dá longevidade para cada um de nós, enfim. E a gente acaba esquecendo disso, né? E ele não podia cumprir um único requisito que Jesus deu: entregar todo o seu coração e vida a Deus. E eu vejo que isso é um aprendizado que nós vamos tendo diariamente, né? Porque nós vamos entregando para o Senhor tudo aquilo que nós temos como gratidão. Porque a cada dia, quando você se levanta, você pensa em muitos momentos sobre tudo aquilo que te traz preocupação, tudo aquilo que te traz prioridade. Mas quando a gente está realmente ligado ao Senhor, a gente sempre lembra do Senhor: Senhor, olha, que esse dia esteja todo ele amparado nas tuas mãos, todo direcionado nas tuas mãos, porque senão nós estaremos o tempo todo pensando sempre nos nossos problemas e deixando o nosso final de dia, o final de noite, aquele pequeno período do Senhor. E aí eu costumo comentar muito com as pessoas que é tão bom a gente ter aquela intimidade com Deus a ponto de conversar com Ele diariamente, a todo momento. É uma experiência tão boa, sabe, Adriana? Mas é tão assim saudável de você levantar e você não estabelecer apenas um ritual. Sabe, aquele momento que você levanta e você começa a conversar. Eu estou ouvindo louvores, eu falei assim: eu não quero ouvir notícia, não quero ouvir só louvores. E aí você conversando com ele, e aquela troca vai te enchendo, e aquele monte de preocupações que você foi para a cama, e quando você acorda, ela vai se dissipando, porque você sabe que a tua segurança está nele, né? E ele está ouvindo, e ao mesmo tempo ele vai tocando dentro de você, e você vê que aquela tua mente que já estava totalmente envolvida com uma série de ansiedade, de preocupação, ela vai se dissipando. E o homem veio até Jesus para saber o que fazer, mas acabou descobrindo o seu ponto fraco, né? E quando a gente falou nesse ponto fraco, esse seria o ponto que eu queria chegar nessa passagem, e eu queria fazer uma referência em relação a uma parte que existe no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis. Vocês devem se recordar dessa passagem. Naamã era o comandante sírio. Tinha uma menina que, por um momento de embate, de guerra, acabou ficando na casa dele. E ele é cometido de lepra. E naquele momento,
neste local. O cara pode estar leproso. Foi a mão de Deus. Não. Quando veio o conhecimento dela aquilo, ela falou: olha, lá na minha terra, lá em Israel, tem um homem de Deus. Se ele for até ele é usado por Deus, ele pode me curar. Naamã sai de lá e vai até a casa do profeta Eliseu, para com toda a sua comitiva, uma verdadeira fortuna, em ouro, em prata, em bronze. E aí, o que Eliseu fez? Caramba, vou me arrumar, vou me apresentar. Não, ele nem sai de casa. Manda Geazi dar a seguinte mensagem para ele: olha, quer ser curado, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E aí, Naamã fica furioso. Será que os rios, Havana, Papá, não são melhores do que esse rio, né? E sai furioso dali. E Deus, pela sua infinita misericórdia, toca no soldado para falar a ele assim: mas será que se o profeta te tivesse te pedido algo tão difícil, você não faria? O que te custa mergulhar nesse Rio Jordão? Mas tu veio com uma fortuna. Mas o Rio Jordão era um impedimento para ele. E aí, ele acaba mergulhando e acaba sendo curado. Então nós estamos falando de um episódio que aconteceu lá no segundo livro de Reis, capítulo 5, no Antigo Testamento. Agora voltando para Marcos. Naamã foi totalmente solto com a quantidade de dinheiro, não estava nem preso a isso. Mas Deus sabia que o problema com ele era a vaidade, a ego. Ele tinha que descer daquela soberba, ele tinha que entrar no Rio Jordão 7 vezes. E agora esse jovem aqui rico, ele fazia de tudo, ele cumpria todos os mandamentos, mas se desapegar do dinheiro, para ele era difícil. O que nós conseguimos concluir diante de tudo isso? É que Deus sabe exatamente em cada um de nós que nós temos no nosso calcanhar aqui, aquilo que precisamos melhorar. Por isso que Ele está em pleno tratamento conosco, porque Ele sabe, Ele sonda, Ele sabe o nosso interior, Ele sabe todas as nossas dificuldades em determinadas áreas. Tenho certeza que cada um aqui tem áreas totalmente diferentes. E aqui a gente consegue observar o quê? Naamã tinha problema com dinheiro, não totalmente desapegado, ele era uma verdadeira fortuna. Mas o problema dele era o ego. Mergulhar no Jordão era uma dificuldade. Mas esse jovem rico, ele fazia, cumpria todos os mandamentos, mas desapegar do dinheiro, ele não conseguia. Nós, às vezes é difícil quando a gente fala isso, porque a gente tem tantos anseios por tantas coisas, e a gente fica sempre querendo algo do Senhor. Mas a gente consegue perceber que Deus se agrada muito quando você fala assim: Senhor, me transforma, muda meu coração, muda a minha personalidade da forma como Tu quer. Porque é uma atitude totalmente de plena humildade, dando liberdade para o Senhor, agindo no nosso ser. E a gente às vezes não tem coragem de fazer isso. E eu vou falar uma coisa para vocês: eu no passado já vi fazendo isso. Eu senti muitas dores, sabe? Porque Deus começou a mexer com áreas da minha parte, da minha vida, que até então eu não tinha muito percebido. E eu também era assim. Eu achava que tinha um ego fantástico. E aí o que Deus fez? Quando eu falei para ele: Senhor, trabalha no meu ser, ele foi fazendo todas as coisas de forma que pudesse ter o coração humilde quebrantado. Hoje eu agradeço a Deus por isso, exatamente agora. Hoje eu agradeço a Deus porque eu não desprezo ninguém, não faço caso de ninguém em relação a isso. Tem muitas coisas ainda que a gente precisa melhorar, mas é um ponto importantíssimo. Ele é um psicólogo, alguém que trata de forma gratuita cada um de nós, e a gente não se apropria disso, né? A gente acaba agindo
tão preocupado com todas as coisas ao nosso redor, mas a gente às vezes não se detém nesse ponto, né? E esses homens aqui, tanto o jovem rico como Naamã, precisavam ser tratados, mas de forma personalizada, de forma diferente. Os problemas deles eram diferentes. Um queria ser curado da lepra, mas Deus sabia que ele precisava ser curado não só da lepra, que era algo exterior, mas do seu interior, que era soberba, era arrogância. E aí, a cada dia mais, Deus sabe. Por isso que tem a ver também com a Eclesiastes 3, que foi citado aqui, por quê? Porque o tempo é necessário para Deus nos lapidando. Observar como cada ponto, cada ministração, elas se combinam entre si, porque o Espírito Santo de Deus conduzindo todas as coisas. Desde o momento que a gente fala de Lucas, a gente fala de João, a gente fala de Eclesiastes 3, quando a gente fala sobre o Reis, quando a gente fala de Marcos, todos esses livros estão relacionados, porque Deus vai comunicando um ao outro. Por isso que as oportunidades, elas são muito valiosas, sabe, Beth? Porque a gente, e eu tenho algo muito parecido contigo, Beth, assim, nada escapa do público meu. Eu entro aqui, eu fico ligado nas letras de todos os louvores, eu presto atenção em tudo que é falado, porque eu quero absorver o máximo possível que é de Deus, porque eu olho para as pessoas como instrumentos do Senhor. Né? E no capítulo 11, voltando, eu não sabia também, né, que a Alexandra falaria sobre essa passagem, está tratando em outro livro, da figueira, assim, o fruto, Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de frutos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos ouviram isto. E aí, quando o Cristo ele faz essa abordagem da figueira, ele estava fazendo uma referência muito clara também sobre o tempo que deveria ser um local de adoração, mas a verdadeira adoração havia desaparecido. Sabe quando às vezes a gente está num lugar para buscar o Senhor, mas o nosso coração, a nossa mente estão distantes? E aí vai ver, tem a ver também com um pouco que a gente estava conversando no início, antes de começar o culto. É porque tem muitos momentos a gente fica tão apegados, e não jogando pedra em lugar nenhum, mas as pessoas estão tão apegadas com tanta religiosidade, que a questão do coração, da adoração plena ao Senhor, de forma genuína, ela tem desaparecido. E Jesus, ele bate nesse ponto com os fariseus, porque eles estavam tão envolvidos com as questões das leis, com decorar todas aquelas leis, ainda criaram leis adicionais, mas o coração estava distante, a ponto de próprio Jesus chamar de raça de víboras, porque eram pessoas religiosas, mas estavam distantes do Senhor. E Deus quer realmente o nosso coração, né? E a figueira prometia frutos, mas ela não produziu nenhum. A figueira, ela veio para produzir fruto, assim como todos nós. Deus nos criou, quando nós nos convertemos, nós dizemos para o Senhor que nós somos filhos dele, nós estamos aqui dispostos a fazer o que é a vontade dele, produzir fruto. Adriana, provavelmente, ou talvez ela nunca venha para um culto, talvez ela nunca seja uma pregadora, mas ela pode transmitir amor, ela pode transmitir atenção, ela pode ser uma pessoa sincera, ela pode mostrar gratidão. Isso é obra de Deus, é gerar fruto. As pessoas às vezes esquecem disso. As pessoas ficam brigando por cargos eclesiásticos dentro de igreja. Pessoas às vezes ficam pensando que, se eu for chamado de presbítero, eu tenho um rótulo, eu sou chamado de pastor, eu tenho um rótulo. Mas o coração às vezes é distante. E Deus quer o coração, Deus quer que a gente entregue, que a gente faça o bem. Eu participei de uma reunião na quinta-feira e eu fui para casa mal, porque
que eu pude perceber as pessoas, às vezes, com tanta mesquinharia, com coisas que não levam nada, uma falta de amor. Ah, não, alguém fez isso, eu também retribuo nisso. E a quantidade de maldade, sabe? Eu falei, Senhor, que mundo nós estamos? Porque a gente olha para trás e a gente fala assim, no período de Cristo existia muita maldade, mas atualmente a falta de amor tem sido muito grande. Se a gente não se agarrar no Senhor, se a nossa esperança não estiver no Senhor, a gente entra em depressão, a gente fica cheio de angústia, cheio de pensamento ruins. Por que tem sido assim? Né? E Jesus ele mostra aqui que eles tinham uma vida religiosa vazia. E a gente ter fé, mas não colocar em prática. Ah, Senhor, eu te adoro. Mas aí aparece a primeira irmãzinha que fala assim, meu Deus, olha, eu estou sem comer de manhã, você compra alguma coisinha para comer, e às vezes as pessoas passam, não estão nem aí com as coisas. Então o amor das pessoas parece que está decadente, né? São poucas as pessoas que têm pensado dessa forma. E aí eu coloquei alguns pontos importantes aqui que, se a gente pudesse praticar isso, seria muito saudável. Amor, tolerância, é você entender que a Beth pensa de uma forma, Marcela pensa de uma forma, mas a forma dela de pensar não quer dizer que eu tenho que ser intolerante com isso. E a gente, às vezes, quando alguém apresenta um modo de pensar, e a gente começa já com esse embate, não funciona dessa maneira. Deus nos criou de formas diferentes. Nós fomos formados em famílias diferentes, temos gostos diferentes, gostamos de coisas diferentes, uns gostam de montanhas, outros gostam de praia, enfim, Deus nos criou de forma diferente. Mas a intolerância hoje se mostra muito aguerrida, e as pessoas não respeitam a opinião dos outros. E aí a gente fica nesses embates. Essas redes sociais, graças a Deus que eu não sou, eu só dou os parabéns lá no dia do aniversário das pessoas, mas eu acabo não participando muito disso. Mas eu vejo cada embate desnecessário. E ter fé é não colocar em prática exatamente como uma figueira estéril, né? Uma figueira que não dá frutos. Deus nos chamou para dar frutos. Eu não tenho habilidade para falar no microfone, eu não tenho habilidade para pregar, eu não tenho voz para... Mas você pode e deve fazer o bem a todas as oportunidades que surgirem na tua vida, porque isso agrada ao Senhor, né? Se a gente comentei sobre isso um tempo atrás, público é quantidade de pessoas são muitas, então não existe a possibilidade de todos, né? Mas a gente sabe que fazer o bem a todos nós isso é possível, né? E só para encerrar a passagem, no capítulo 12, nós vamos falar sobre 41, versículo 41, como essa mulher chamou a atenção de Jesus. Marcos 12, versículo 41. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Mas só em falar, só em ler essa passagem, a gente às vezes fica até comovido, porque a gente vê que a pessoa tem tanta vontade de agradar a Deus, que ela quer dar tudo o que ela tem, né? E a gente, às vezes, nós temos pessoas que às vezes não querem dar. Eu não estou falando apenas a parte relacionada à parte financeira, não, tá, gente? Eu falo do desprendimento de amor pelo próprio Deus e fazer a vontade dele, né?
E aí, na sua grande necessidade, ela não tinha nenhum sustento próprio, e nem quem pudesse cuidar, porque ela ia porque ela estava como uma viúva. E naquele tempo antigo, uma viúva, ou normalmente ela estava com o filho, ou simplesmente, quando ela não tinha ninguém, ela estaria sozinha. E para Deus o valor não é medido pela quantia, né? Eu sempre falo sobre essa questão, a intenção do nosso coração. Não adianta a gente falar, agir ou fazer qualquer tipo de coisa pensando que a gente vai enganar Deus, que a gente não ama. Por isso que Deus ele sonda o coração, né? A gente lembra de um episódio do próprio Balaão. Ele pensa em obter riqueza ou ganho naquele dia, mas nada disso foi possível. E aí, Jesus ressuscitou mortos, Ele restaurou a visão dos cegos, Jesus recuperou membros deformados, Jesus acalmou tempestade no mar, mas com todo esse poder, em momento algum, você vê que Ele se mostrou apenas com todo esse poder, Ele veio para todos nós, apenas como servo. Não é fantástico isso? Porque você vê alguém que ressuscitou mortos, restaura a visão dos cegos, recupera membros deformados, acalma a tempestade no mar. Com todo esse poder, Ele ainda diz que veio para servir.